Esclarecimento. O conteúdo a seguir vem de nicho católico e é produzido com o intuito de tratar assuntos a partir do cotidiano os relacionando à fé, com a finalidade de evangelizar e catequizar, comunicando o que cremos, mas também ensinar, aconselhar, animar, encorajar e por vezes, exortar e corrigir a quem é declaradamente católico apostólico romano. Se por acaso você não comunga da mesma fé, com toda a certeza é muito bem-vindo, bem-vinda, e é uma alegria o seu acesso. Somente esclarecemos que um eventual conflito de ideias, de opinião ou incômodo com alguma declaração sobre a crença e a moral católica, não necessariamente é um ataque ou ofensa, mas sim um esclarecimento a respeito do que a Igreja Católica ensina e adverte para seus fiéis. Desde já, muito obrigado pela compreensão. Nos dedicamos para preparar um bom conteúdo para você. Desfrute! Fala batizada, fala batizado, bem-vindo ao Rumo à Meta. Esse apostolado, essa iniciativa de evangelização católica que procura, através da conversa, do bate-papo, trazer conhecimento, testemunho, vivência de fé, com descontração, com bom humor. Desde já eu peço para que você possa estar pronto a curtir esse vídeo, assim como comentar e também compartilhar nas suas redes sociais, para seus amigos, para a família. Não é por monetização, esse canal ele não é monetizado, mas sim para que a plataforma possa entender que esse conteúdo está sendo reconhecido e assim chegue a mais pessoas. Para isso também, não esqueça, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Muito obrigado desde já. Estamos na quarta semana da Quaresma, no último domingo, vivemos o domingo da alegria, por isso o tom róseo, não é rosa, é róseo. Os paramentos da Santa Missa, é o roxo quaresmal com um branco pascal. Um lembrete e incentivo para a perseverança na conversão e na fé para ressuscitarmos com o Cristo. Semana que vem, na quarta-feira, 25, será a solenidade da Anunciação do Senhor, dia muito significativo para a igreja toda e em especial aos que se consagram à Santíssima Virgem Maria pelo método da escravidão proposto por São Luís de Montfort. E hoje é dia de São José, nosso querido São José, esposo da Santíssima Virgem. E é sobre ele que será o nosso papo. Eu sou o Ego, esse é Rumo à Meta e bora lá! Ele é agente técnico administrativo, formado em gestão empresarial. Iniciou seu caminho com Cristo na igreja em 1996 e com alguns jovens iniciou um grupo de oração voltado para a juventude, que completou 30 anos no mês passado. Serve como ministro de música na Santa Missa, cantando, e é palestrante no Encontro de Casais com Cristo e formador no curso de preparação para o sacramento do matrimônio. Curte sempre que pode uma roça com a família. Ele está aqui, Sandro Marcelino. Obrigado, meu irmão, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Diego, e todos que estão, nos assistindo nesse momento, e espero que seja uma conversa bem legal e que a gente possa levar um pouco mais dessa história, desse legado que São José deixou para nós, Amém. Obrigado pelo convite. Eu agradeço estar aí. E agradeço você também que está acompanhando. Lembrando aí, você faça aí o curtir, compartilhar, o comentar e vamos conversando. Bom, para mim, pessoalmente, São José foi chegando, aquele jeitinho dele. Mas uma pessoa que, desde quando eu me conheci e sempre estive próximo, fui conhecendo também a pessoa de São José, foi justamente o Sandro, por isso que eu quis conversar com ele aqui. E calhou a data, justamente numa quinta-feira, nessa quinta-feira que está saindo o vídeo, ser dia de São José. Então, bom, nada melhor do que a gente tratar sobre esse homem. Mas antes de mais nada, Sandro, queria conversar com você um pouquinho. A gente está na Quaresma e por um tempo você movimentou um evento chamado Convertei-os, Fala só rapidinho como é que era. Ainda existe, ainda acontece Convertei-os? Agora não mais, Mas foi bem quando, você comentou aí quando em 1996 nós fundamos um grupo de jovens, lá onde hoje é a paróquia São Miguel Arcanjo. Nem era paróquia ainda, Nem era paróquia, era a comunidade São Miguel Arcanjo, que pertencia à paróquia de Santo Antônio,
lá na cidade de Guaratinguetá, né? E então, nesse tempo, né, Deus, né, me inspirou, né, a convidar outros jovens ali por perto ali de casa mesmo, era irmã, prima e alguns outros amigos, né, ali do bairro mesmo, e nós formamos o grupo de jovens, né, que ao passar do tempo, né, veio essa inspiração de trazer o jovem para um encontro pessoal com Cristo, né? Então, por isso que veio esse nome, Convertei-vos, né? Era na época da época de quaresma que se fazia ou não? Não era Não, necessário? não, né, não era só no tempo da quaresma, era qualquer época a gente fazia. Então, Sim. a gente fez no nosso bairro primeiro, né, na nossa comunidade, e depois, né, fizemos em todas as comunidades da nossa paróquia. Acho que teve um até que você foi pregar até. Teve, Não eu não sei se lembro. você se lembra disso, faz tempo, né? Eu, Mas eu lembro que fui, mas não lembro dos detalhes, mas eu eu lembro. acho que foi na comunidade São Judas, no bairro do Vasco, Ah, sim. Ah, tá, certo. Eu tava bem no pensando. Sim, começo sim, lá. sim. Então, Eu lembro, mas não lembrava que era então, a converter-se. grande proposta era essa, né? De ser esse convite para os jovens, convertei-vos, né? E muitos deles, né, nesses encontros, né, deram o seu sim a Deus. E graças a Deus até hoje estão servindo a igreja, né? Muitos, né, deram o seu sim naquele momento só, depois desistiram, mas graças a Deus, né, muitos foram pegos através desse encontro. Sim. E o grupo de oração é o GOJAS, O né? Gorgias. Grupo de Grupo de oração oração Jovens Jovens Anjos Anjos do do Senhor. Senhor, né? GOJAS é a sigla e completou 30 anos, né? 30 Em anos. janeiro No, agora. no dia 24 de fevereiro, né? Completou Ah, 30 24 de anos. fevereiro, De isso, isso. fevereiro, isso. Ele completou 30 anos de existência para a glória de Deus. Eu não, quando você passou a informação, eu não sabia. Você começou a caminhar em 96 também, Em né? Foi em 96, 96 também que eu eu, comecei. eu começo já fundando um grupo de oração. As coisas que Deus faz na vida da gente, a gente não entende, né? Então, eu ali cheio né, de vontade de querer, né, ter aquela experiência com Deus, sem saber o que era, tudo novo para mim, e no mesmo momento já querendo que os outros jovens conhecessem também. Então, foi tudo desse contexto que Deus, né, me fez, né, ele inspira esse grupo que eu digo que não é somente um grupo de jovens, né? É uma missão. O Gorgias é uma missão, né? E porque ele é uma missão, ele está lá até hoje como o único grupo de jovens da Renovação Carismática que ainda existe na Arquidiocese de Aparecida. É. Bom, passando rapidinho então pelo Convertei-vos e pelo Gorgias, aí nós caímos de fato no assunto que é central aqui, né? Como que foi para você, Sandro? Como é que São José se aproximou? Como é que você se aproximou dele? Como é que foi ou sempre teve essa aproximação com São José? Se não me engano, tem uma coisa relacionada ao seu pai também, não é? Ou não? Não, não, assim, tem relacionado ao meu pai pelo estilo de vida que o meu pai tinha, né? Sim, sim. Meu pai era um homem do silêncio, dele construir as coisas, dele fazer as coisas. Ele era pedreiro, né? Né? Então, no pouco tempo que ele viveu, né? Mas só Deus sabe, né, se é pouco, se é muito. A gente acha que é É, pouco, né? 59 anos para nós é pouco, né? Mas para Deus, se foi o suficiente para que ele se salvasse, amém, glória a amém. Deus, né? Eu creio que ele está no céu hoje e está intercedendo por nós aqui agora, Amém. né? Mas o estilo de vida que o meu pai tinha, né? Silêncio, a oração, a família, né? De cuidar da minha casa, da minha mãe, de nós, né? Somos 6 irmãos, éramos 9, né? 3 faleceram bem crianças ainda, bem bebês ainda, né? Mas éramos em 9, depois nós ficamos em 6, né? Então todo esse cuidado,
né? Ele é também, para mim, um símbolo, né? Uma figura, né? De São José, né? E assim, para mim, né? Particularmente, ele foi assim, como você disse, né? Sem grandes acontecimentos, ele foi chegando de mansinho, assim. Quando eu vi, eu já queria saber mais sobre ele, né? Eu só ouvi algumas frases de alguns santos, né? De Santa Teresa, que dizia que não tinha nada, que ela pediu a ele que ele não desse um jeito lá, né? Do jeito dele, Sempre. né? Até ela diz assim que alguns santos, Deus, ele se manifesta, alguns santos, Deus se manifestava em algumas formas, né? Um santo que é o santo que reza pela cura do câncer, tem um santo, né? Eu não me lembro o nome. Daí por aí vai, cada situação tem um santo. São José é tudo. São José são todos, é tudo. Ela falou que era tudo que ela pedia para ele, de alguma forma, né? Ela conseguia, ou de alguma forma, se aquele pedido fosse torto, ele endireitava, né? Você lembra, assim, você tem de um primeiro contato com São José, você tem alguma lembrança disso? Ou não? É vago? Foi acontecendo mesmo, Foi naturalmente? acontecendo, Diego. Não tem uma data, não tem nada assim. E assim, que despertou mesmo em mim foi no ano que o Papa Francisco, né, instituiu o ano de São José, né, que foi até quando, se eu não me engano, estava na época da pandemia, Foi. uma coisa assim, né, em próximo 2020, 2019, 2020, né? Então, que até a gente fez umas orações, né? Sim, sim. Baseado no mesmo método, São Luís Montfort, né? A gente fez uma quaresma São José. Quaresma São José. Nos moldes da quaresma São Miguel Arcanjo. Isso. E foi nesse tempo aí que despertou mais em mim, sabe? Porque estávamos vivendo aquele momento de grande turbulência, né? O mundo inteiro, a igreja sendo, né? Com as portas fechadas por causa, né? Daquela doença e tal. Mas, nesse tempo, o Papa Francisco vem e institui esse ano, né? Aí, ó, começando a conversar, a gente vai vendo que tem, né? Um tempo, não é? Uma data que a gente se recorre a algumas coisas. Então, foi nesse tempo aí, né, que ele se apresenta, né, ele se apresentou, né, assim, vem caminhar comigo, né, mais ou menos isso, né. Eu já era consagrado a Nossa Senhora, daí eu comprei o livro, né, da consagração, foi no mesmo tempo que foi lançado esse livro, foi naquele período também. Ah, sim. Né? O padre Donald Calloway, né? Isso. Falar nisso, ele vai estar na Canção Nova esse ano. Não sei se você está sabendo, não ele vai estar na Canção Nova esse ano. Que benção. Vamos acompanhar, né? Opa, com certeza. Né? Então, nesse período, né, veio esse livro, daí já bateu aquela vontade em mim. Eu tenho que me consagrar a ele, né? Eu já sou casado, né? Já sou consagrada a Nossa Senhora, né? E daí foi, né? Foi quando eu me interessei mais pelas coisas de São José, pelas suas virtudes, de conhecer mais, de ler mais sobre ele, né? Preciso ler mais ainda, né? Também as coisas do nosso dia a dia, a correria, você fica meio... Mas assim, graças a Deus que eu conheci, né? Nesse tempo agora. Vamos colocar de uns 5 anos para cá, né? E que até hoje, porque eu já tive, assim, umas 2, 3 coisas da personalidade de São José que me quebram. Falo que me quebram, me larga chorando no canto, pedindo mamãe. Porque tem umas atitudes dele, assim, que ele não é de falar nada, mas o que ele faz, o que a gente percebe na atitude dele, assim, meu Deus, o que é isso, né? Para você sim ter alguma coisa de São José que bate, aquele bater
e dói, mas dói ensinando. Tem alguma coisa da personalidade dele que... O seu silêncio. O seu silêncio e a sua confiança em Deus, sabe? Certa vez eu comparei quando São Gabriel vem a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora viu o anjo na sua frente. Ela viu São Gabriel na sua frente, né? São José, ele confiou num sonho. Meu Deus, o que é isso? Né? O mesmo anjo, ele não podia aparecê-la para ele também? E ele era um homem prático, né? Porque ele não era um pedreiro da época. Porque o carpinteiro ele fazia tudo, né? Fazia Nesse tudo. sentido. Então era um homem muito prático. Até essa praticidade a gente vê na missão dele. Mas esse homem prático vai acreditar num sonho. Um sonho. Sem pensar duas vezes. A praticidade desse mostra justamente aí. Ele tem o sonho, o anjo fala para ele, ele já levanta e faz o que tem que fazer. Mas esse primeiro ponto, essa confiança, sabe, ter certeza que é Deus que está falando. Isso aí com certeza também, Sandro, sem cortar você, mas já cortando. Ele tinha uma intimidade com Deus, porque para ele ter absoluta certeza que aquele sonho não era simplesmente por causa de tudo que ele estava passando e acolher aquilo e já fazer, então ele sabia, era Deus falando. Né? Sim, com certeza. Você pensa, né? Você volta do seu trabalho, sua esposa, ela vem ela tinha ido servir, né? Santa Isabel, né? Sua prima. Ela recebe a mensagem do anjo e logo já vai parte para servir Isabel. E depois, quando volta, já tem uns 3 meses, né? Já a começar a aparentar. Né? Então, você pensa nessa conversa que eles tiveram. Você pensa como foi para Nossa Senhora sentar com ele e ele ali, né, sem saber o que estava acontecendo, o que estava rolando ali, e ela expôs para ele. E aí vem o outro ponto, né, que me encanta nele, né? O amor que ele tinha a Nossa Senhora. Só faz isso quem ama de verdade, né? De acreditar em algo inacreditável. E outra, a primeira coisa que me quebrou com São José até hoje, e se eu já abrir a boca aqui, nem liguem, ele é chamado de homem justo por São Mateus, no Evangelho. E justo para São Mateus era, de fato, quem cumpria a lei judaica, que ele era judeu. Esse homem justo, que diante da lei tinha o direito e o dever, porque a lei para eles era uma lei religiosa. Sim. Então ele tinha o dever de denunciar Nossa Senhora. E para até então o filho não era dele. Com certeza. Ele não tem essa atitude. Ele sendo justo, ele não tem essa atitude. A gente pode até dizer assim, ele rompe a tradição que ele tinha. Porque como judeu ele deveria fazer isso, mas não, ele deixa isso quieto, vai para o silêncio, despede ela em silêncio, sem fazer alarde nenhum, assume a culpa e ficaria como assim, ele que não segurou a onda. E para ele é ficar isso e ok. Se não é o anjo voltar a falar, se não é o anjo, né, vier falar com ele, ele não tinha... Ele ficar desse jeito. E assim, talvez eu viver, entre aspas, uma frustração, talvez, porque, poxa, ele queria aquela família. Sim, mas, ok, se é isso que Deus está querendo, eu não estou participando. Até o Santos fala muito disso, né? Ele não quis estar, não é que ele desconfiou de Nossa Senhora, não, mas ele não quis estar, porque para ele era uma coisa muito grande. Que ele, aí já me pega, ele não era merecedor. Ele se viu assim, não sou merecedor disso. O mistério é dela, não tem como ficar nisso aí. Eu me encanto, né, bastante com aquela música, né, do Simplesmente, né, José. Sem São José, aquele homem pegou. Foi a música que eu entrei no meu casamento. Né, a gente se emociona, né, porque quem sou eu, né, para me comparar, né, não comparar, mas puxa vida, São José é tudo.
Você junta todos os santos, não chega aos pés dele, né? De Nossa Senhora nem se fala ainda, né? Mas, né, como diz a música, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Nada. Mas Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai pelo seu. Meu Deus, o que está acontecendo, né? Então essa forma dele confiar em Deus cegamente, essa forma dele silenciar. Na Bíblia, né, não tem, nos evangelhos não tem uma frase atribuída a ele, nenhuma. Ele só foi confiando e fazendo, né? Confiando e fazendo, né? Trazendo para a nossa vida, né? Às vezes, o nosso silêncio não é aquele silêncio de omitir, é um silêncio que é fecundo, né? Que ele gera vida, que ele gera transformação, né? Se nós formos falar, né, minuciosamente sobre a vida dele, a gente vai encontrar tantos tesouros, tantas pérolas que o Espírito Santo vai inspirar para que a gente enxergue, né? Que a gente não enxergamos nada ainda do que ele é, né? É só a gente conversando, como a gente está conversando aqui, que o Espírito Santo vai revelando a nós também quem foi São José. O padre Dona Calloway, no livro da consagração, ele fala justamente isso, né? Que, acho que não me lembro agora se tem algum santo que diz isso, que haveria um momento que São José seria revelado, né? Sim. Né? Tem Isso. uma profecia de um santo, né? Uma coisa desse tipo, né? E que esse tempo é os tempos que nós estamos vivendo agora, né? De grande confusão, até mesmo dentro da igreja. Que viria São José, né? Que viria São José. Nossa, é Fátima, né? Que eu acho que tem isso, né? Sim, isso. É a profecia de Fátima que diz Fátima. isso. Que ele viria no momento que a igreja mais necessitaria. Tanto... E a gente pode ter um paralelo disso, um cumprimento disso da época da pandemia mesmo. E foi justamente quando foi o ano que São José ali acontece tem hora pior que os últimos tempos a gente teve. Então, a igreja, né, com as portas fechadas, todo aquele contexto, Quem mais, né? Qual outro santo que experimentou portas fechadas, não? Então, na hora do sufoco. Na hora do sufoco, né? E ele a igreja, ela declarou, né, São José, patrono universal da igreja. Então, ele é patrono, ele é protetor da igreja. Quanto mais, né? Quando na história a igreja precisou de mais proteção do que naquele tempo. E ainda hoje, né? Com certeza. Tanta confusão, tanta divisão, tanta coisa, né? Que não era para ser assim, mas está sendo. Então, quem melhor do que ele, né? O protetor do Cristo, como homem, né? Como criança, como filho ali, né? E o protetor da igreja, que é o corpo de Cristo, né? A igreja não pode esquecer, né? O corpo de Cristo. Então, São José, ele é protetor da igreja, é o padroeiro, né? O que protege, né? Assim como ele protege, né? Nossa Senhora e o Cristo, né? E quando eles vão para o Egito, fica lá algum tempo, né? Anos, né? E é interessante que ele começa, a gente percebe mais ainda a intimidade de São José com Deus, porque o anjo fala para ele, sai daqui porque o Herodes está querendo matar o menino, sai. Só que o anjo não dá direção para ele para onde. Ele percebe que era melhor ir para o Egito. Ele percebe. Não foi o anjo que falou, vai para o Egito, não, ele percebe. E daí, é engraçado que São Mateus, interessante que São Mateus fala assim, e assim se cumpriu a profecia, do Egito chamarei meu filho. Ele cumpre a profecia, vou trocar assim, na simplicidade, simplesmente sendo intuitivo. O anjo falou para ele, levanta e sai daqui, porque o Herodes quer matar o moleque. Menino, ok, ele levanta e vai. E ele percebe que, se ele fosse para tal lugar que ele estava querendo, Arquelau, que era ligado a Herodes, estava lá, não ia dar certo. O que ele pega e faz? Vai para o Egito. E cumpre uma profecia, justamente tendo essa intuição, né? Olha a intimidade. Esse homem escuta sonhos, esse homem vai pela intuição e cumpre profecias. Não, e
impressionante, né? A gente lê ali na Bíblia, né, essas passagens, a gente não, muitas vezes a gente não mergulha, né, nela, porque você lê ali, daqui a pouco você já lê Jesus com 12 anos ali, né? Mas, não é, do 0 ano até o 12 anos, tem 12 anos, quanta Rolou um coisa, tempo, hein? quanta coisa, não é? Que teve ali, né? Então, você vê que quando nós agora, trazendo para nós, né? Quando a gente confia em Deus e silencia, né? O silêncio, muitas vezes, é uma prova de que a pessoa confia em Deus. Fala assim, nossa, que a pessoa é chata, não fala nada, ela é silenciosa demais, ela não é tagarela, né? Não. Às vezes ela está buscando ali naquele silêncio essa voz de Deus. Você falando agora, eu tenho lembrado de uma história para esses dias. Eu deve ter ouvido. Acho que era um monge, não sei se é verídico isso. Era um monge, vivia numa cidade, tinha um mosteiro, e uma moça estava interessada nele, só que deixou claro que não queria nada, e ela vai e me arruma um filho e fala que é dele. Aí todo mundo vai, a cidade vai para a porta do mosteiro, você vê que absurdo, ele pega, sai lá fora, pega o menino, põe para dentro do mosteiro, fecha a porta. Passou anos, etc. E a mulher mentiu, né? Ela se sentiu incomodada e foi lá e confessou que tinha mentido. Aí todo mundo foi de novo para a porta do mosteiro, pediu desculpas e tudo mais, tal. Ele foi, abriu a porta do mosteiro, pôs o menino para fora, estava um pouco mais crescido, entregou para a mãe de volta, deu um beijo na testa do moleque e entrou para dentro. Aí, lá um tempo depois, uma pessoa foi conversar, ou confessar com ele tudo, e conversando, disse, mas e aquela situação lá, por que o senhor não falou nada? Pegou, pôs o moleque para dentro, simplesmente não falou nada, depois estava errado, o senhor passou injustiça quanto tempo? Depois simplesmente também não se explica, simplesmente falar, não fala nada para ninguém, não dá lição de moral nenhuma. Ele fala assim, ia adiantar alguma coisa a falar? Não ia, né? E hoje em dia, nesse mundo de internet, Nossa Senhora. imagina, e vai adiantar falar alguma coisa? Que pense, que diga que... E São José passou por isso, com certeza. Porque ele não ficou se explicando para a cidade de Nazaré. Não. Ele não ficou se explicando, ele não ficou... O jeito dele... se ele fala... Eu acho que ele trabalhando, alguém passava e for comentar alguma coisa, ele só ria. Ok. Sabe de nada, inocente. Né? Então, esse silêncio dele, Diego, é algo que falta muito para nós, né? Nos tempos de hoje, de uma comunicação que não comunica nada, né? Que muitas vezes você vê muito ruído, poucas palavras de sabedoria, poucos conselhos verdadeiros, né? E só fica naquela discussão que não vai levar a nada, né? Então, silenciar para nós hoje é uma das virtudes que a gente tem que pedir para São José nos ajudar. Você viu a entrevista, eu vou puxar, depois a Brasil Paralelo vem aqui e ajuda o canal Arrumamento. Você viu a entrevista do Rasta no Brasil Paralelo, naquele contraponto? Não assisti. Um trechinho, depois eu te mando. Sim. Um trechinho. O repórter perguntou assim, você fala bastante questão do silêncio, como músico, qual que é a importância do silêncio ao Rasta? Viu? Aquele jeito dele. Quer dizer, gente, a gente não percebe, a gente não dá mais o devido valor às coisas que simplesmente são. A gente tem que explicar tudo. E tem coisas que não tem necessidade de não ser explicado. A história de São José, ele não sentiu, eu acredito piamente que ele não sentiu a obrigação nenhuma de se explicar para ninguém. Eu estou sabendo, Maria está sabendo, ela falou, acabou. Deus explicou para mim, acabou. Aquilo que eu não entendi, e Deus não precisa falar mais nada para mim. Ele já falou até demais. Porque se não vê, ele se explica, mas explica como é que funciona isso. E tinha o direito, hein? Porque ele teve que cuidar do menino que não era nem dele. Mas simplesmente, ok, pronto, acabou. É o monge, foi lá, é isso que eu quero.
É isso que eu sempre quis, né? Obedecer a Deus. São José é simples, né, Diego? É. É simplicidade, é humildade, é obediência, né? Então, isso aí, como você disse, ele não precisava explicar mais nada, né? Essas qualidades dele, ele já trazia, né, dentro dele assim, que talvez se ele fosse explicar, ele, né, iria estragar, né? É. Talvez, né? Mas essa confiança, essa plena confiança em Deus fazia ele falar assim, eu estou tranquilo, né? Estou vivendo essa turbulência toda, mas estou em paz, com certeza, né? Somente um coração em paz, né, faz isso que ele fez, né? Então ele tinha certeza, né, de que era Deus que estava conduzindo tudo aquilo ali, e ele se via ali como quem? Um homem digno de estar ali até, né? Um homem digno daquela missão, né? Por exemplo, nós não podemos escolher os nossos pais, né? Mas Jesus escolheu. Você acha que ele ia escolher qualquer um? Não ia. E eu lembro uma vez uma pregação do Padre Jonas, uma das pregações maravilhosas dele, quando ele falando de São José, e quando ele foi lançar aquele livro Além de São José dele. E a primeira capa era José com Jesus, ainda com 12 anos ali, perto dos 12, e depois, aparentemente, São José grande, né, o rosto de São José grande do lado do título. E aí o Padre Jonas explicando, falou assim, que não era São José ali. Aquele rosto maior é São José com Jesus, mas o rosto maior era Jesus, que de tanto conviver com São José, se parecia muito com ele. Então, Né? Aí você olha assim, gente, que absurdo, Deus, né? Porque a gente vê que acontece isso às vezes, a filha adotiva pega os traços, tem tudo isso, mas ali o Filho de Deus, né, teve os traços de um ser humano, né, e que esse ser humano que ensinou ele, literalmente, porque era o homem que ensinava, né, a lei, etc. E o São José sendo justo, né? O ofício e a lei, São José sendo justo, era conhecedor da lei. O ofício, né? Tem umas gravuras, umas pinturas, que é até forte um pouquinho, porque se a gente for pensar que Jesus faleceu atravessado em pregos e madeira, coisa que ele viveu a vida inteira mexendo. Era comum para ele, né? Gente, isso aí, tem uma gravura bonita até, que São José está na oficina, e o menino Jesus, Sim. você já viu? Já. Tá brincando com 3 pregos, e a sombra dele, ao invés de ser a sombra normal do silhueta do menino, é a sombra já da cruz. Da cruz. E ele na oficina com São José. Gente, isso... até no livro do padre Donald Calloway, ele tem um momento que ele acha que ele diz assim, que é a pergunta que sempre fica, né? Por que São José faleceu? Né? Por que Jesus, né, sendo quem não fez nada, etc. Eu acho que até aquela passagem, quando ele vai falar com os conterrâneos dele, vocês podem falar para mim, médico, cura-te a ti mesmo. Eu acho que é até uma referência a isso, porque o São José morreu do quê? Ninguém fala nada, né? Pode ter quando uma doença, e o meu filho de Deus, porque ele deixou o pai morrer. Né? Eu acho que eu tenho uma intuição de que é relacionado a São José. E daí o padre comenta no livro, né, que alguns santos, alguns teólogos de hoje falam assim que São José pode ter falecido porque se ele tivesse vivo na hora que Jesus fosse para a cruz, não ia dar certo. Ele não ia deixar a coisa rolar. Não ia. Nossa Senhora só deixou porque ela entendeu, e olha que ela ainda, né, até os teólogos falam também, né, que se ela não tivesse dado o sim dela também para aquilo ali, Deus teria ouvido, não, para um pouquinho. Né? E não, ela disse o sim até a cruz. É até aquilo que passa no filme do Mel Gibson, né? Ela fala, até quando isso vai? Né? E ela não diz para parar, mas se ela tivesse pedido... Né? E São José, sendo o homem forte que ele sempre foi, porque ele não é o velhinho, né? Ele é o homem forte. Imagina um homem... Até hoje em dia, tem uma irmã que fala muito de São José, uma irmã americana, né? Ela fala muito, ela fala assim, olha, tudo bem, vocês podem falar que ele era velho, mas fala para mim um velho que vai atravessar e bater de Belém a Egito, depois volta do Egito para Nazaré, e ok.
Não dá para um velho fazer isso aí, na disposição que ele fez, né? Não tem como, né, Diego? Não tem. É um velho forte, né? Oh. Gente, São José é maravilhoso. E nesse dia 19 de março, queríamos dedicar esse programa, esse vídeo para ele, para o nosso querido São José. E o Marvado tira lágrimas da gente, mais uma vez. Ele é esse homem de Deus, como São João Paulo II, né? Que a gente olhava para ele e já vinha lágrimas, porque como transmitia a santidade. São José acaba sendo justamente isso. É forte a presença dele, é forte a ação dele. E quero primeiro, antes até de agradecer o santo, agradecer a São José, né, por ter estado aqui com a gente, porque a intercessão dele foi muito sentida, graças a Deus. E agradecer a você, Sandro. Obrigado pela disponibilidade, pelo sim, né? Quando eu convidei, o Sandro chegou aqui e falou assim, a esposa dele falou assim, a Priscila, vou denunciar você agora, a Priscila falou assim, o Diego demorou para fazer alguma arte, né? Estava quieto. Mas o Sandro é um dos que já passaram aqui nessas 2 temporadas, estão passando aqui. Sempre que pode, Diego, vamos lá, sim, estou junto, sim. Eu quero agradecer também por isso. Obrigado mesmo, irmão. Amém. Agradeço também pelo convite, né, para a gente estar podendo partilhar, né, as coisas de Deus, a vida dos santos, né, porque em cada momento a gente está aprendendo, né. Não foi uma conversa qualquer. Não. Né, como você diz, só para ganhar like, só para isso, curtida, não. Tem um propósito, né, que só Deus sabe o propósito de tudo isso, né? E agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de participar desse momento, né? E estamos juntos aí, né? Para tudo. Amém. Obrigado. Dá um abraço na Priscila, nas crianças. Sim, né? com certeza. Que cada vez que eu vou lá estão mais diferentes, maiores, com a graça de Deus. Amém. E logo nós marcamos um outro café lá, tem um pãozinho de pizza que marcou a história. Mas vamos lá, se Deus quiser. Obrigado mesmo, meu irmão. E eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Como sempre, impossível você não ter gostado disso aqui. Então curta o vídeo, comente, compartilhe, faça chegar a mais pessoas. Você sabe, uma pessoa que tem devoção a São José, uma pessoa que precisa de devoção, precisa de uma visita de São José, manda esse vídeo para ela, esse link para ela. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva para que possa chegar a mais pessoas, porque vai crescendo e o algoritmo vai entregando mais também. Não faltemos a Santa Missa nesse próximo domingo, porque Jesus está lá nos esperando. E nos preparemos para a solenidade da Anunciação na próxima quarta-feira, né? Deus te abençoe. Até a próxima Uma Meta, se Deus quiser.